Graça e paz, igreja. Eu concordo com todas as orações feitas aqui. E a palavra de Deus diz que, havendo concordância na terra, haveria no céu. E eu creio na eficácia da palavra. E eu creio que dos céus o Senhor já disse sim, amém. Para tudo que oramos aqui nesta noite. E tudo aquilo que acreditamos que Deus fará através daquilo que está acontecendo aqui. Eu acho que nem todo mundo que está aqui estava nos dias anteriores. Gostaria até de saber, quem está aqui hoje não estava nos dias anteriores, de domingo até ontem? Pouquíssimas pessoas. Eu desafio vocês a irem para o canal da igreja lá, o YouTube. Eu vou postar depois, com a autorização dos pastores, no meu canal oficial. Mas vão lá para vocês receberem aquilo que vocês não receberam ainda nos dias anteriores. É muito importante. É uma sequência. E essa sequência vai trazer elucidação de coisas profundas, profundas, profundas do mundo espiritual. Mistérios revelados, tesouros escondidos. E você pode ir além daquilo que você tem. Não existe uma medida para entendimento das coisas espirituais. Rapidamente eu vou te contar uma historinha. Eu gosto de histórias. Eu sou uma contadora de histórias. Quando eu ainda era menina do lixo de Aquidauana, quando ainda eu era catadora de lixo, eu adquiri muitas enfermidades. O lixo de Aquidauana tinha dinheiro, porque os ferros velhos, metais, cobre, bronze, alumínio, tudo virava dinheiro no ferro velho da cidade. E com esse dinheiro que eu catava o lixo, eu podia comprar muitas coisas para mim. Mas, além do dinheiro que eu conseguia do lixo de Aquidauana, eu adquiri muitas doenças, muitas doenças. E eu, anos depois, adolescente, comecei a ter uma dor de cabeça insuportável. Naquele tempo, na cidade do interior do Brasil, Aquidauana, sem a tecnologia que temos hoje, ninguém podia descobrir o que eu tinha. A única forma de fazer um exame mais profundo era uma radiografia. E não era osso, não tinha nada nos ossos, mas doía muito a cabeça. E aí eu fui levada para o Rio de Janeiro, porque havia suspeita de ter um tumor no cérebro. E a família do meu pai morava no Rio de Janeiro. E chegando lá, descobri que eu não tinha um tumor no cérebro, descobri que eu tinha 18 qualidades de vermes. O médico, quando viu o resultado do meu exame, ele falou: menina, aqui tem verme que eu só vi em livro de medicina, e você tem. E tratou a verminose. Durante uns 6 meses eu fiquei no Rio de Janeiro, mas eu conheci algo no Rio de Janeiro que eu não sabia que existia. Eu vi uma televisão. Menina, eu só escutava rádio. Em Aquidauana eu só escutava radinho de pilha, radinho elétrico. E eu conheci uma televisão. E eu fiquei apaixonada. Adolescente, pré-adolescente, via a imagem, via e ouvia o som, e eu fiquei impactada com aquilo. Porque até então eu só conseguia ouvir o som do rádio. E ali eu desejei ter uma televisão. Meu sonho de consumo passou a ser uma televisão. Mas uma menina pobre, uma menina do lixo, não vai ter dinheiro para comprar televisão. Só que Deus muda a nossa sorte. Um homem de Deus, meu marido, me encontrou. As mulheres são encontradas, sabia? Não sai procurando o homem, não, mulher. Não sai procurando o homem. Quem encontra uma esposa, encontra a favor de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? Elas são achadas. E eu fui achada pelo meu marido, e ele me apresenta Jesus, minha vida muda. E eu me casei com um funcionário do Banco do Brasil. Agora eu podia comprar uma televisão. E a primeira coisa que fiz foi comprar uma televisão. Só que morávamos numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna, que não tinha energia elétrica. E uma televisão sem energia elétrica é um enfeite na sala. A cidade era tão pequenininha que tinha uma rua só principal, as outras eram transversais. Essa rua principal também era rodovia, e a gente morava na margem da rodovia. Mas, enfim, a televisão foi comprada e eu olhava e pensava, um dia vai ter luz e um dia conseguirei ver uma televisão. Fomos embora. Ele foi transferido para Poxoréu, norte do estado. Nós morávamos no sul de Mato Grosso.
ainda não havia sido dividido, e no norte ele foi trabalhar. Quando eu descobri que no norte tinha luz, havia uma barragem e foi construída na beira de um rio e dava força para a cidade, e tinha luz, eu fiquei numa alegria muito grande. E era uma cidade enorme, era o dobro de Guiá-Lopes da Laguna, tinha 2 ruas. E chegamos lá, levei a televisão, pequenininha, preto e branco, bem pequenininha, verdinha, eu lembro que era verde a parte de fora da televisão. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar aquela televisão em cima do móvel que chegou como mudança. A televisão foi dentro do meu carro, boto na tomada e ligo, e nada aconteceu. Só chuvisco. Só chuvisco. Gente, vocês não têm ideia da frustração. Aí apareceu uma mulher, vizinha, que foi ver a novidade da vizinha que chegou. E ela levou um susto, porque não tinha uma televisão na cidade. Ela falou, você tem uma televisão? Eu falei, pois é, mas não funciona. Ela falou, vou te dar uma ideia. Compra Bombril, 2 pacotes de Bombril. Você está rindo porque você já pôs Bombril em televisão. Botou na antena um pacote, botou na outra antena outro pacote, botou o Bombril, liga a televisão. Não vi muito mais do que uns chuviscos melhorados. Aí chegou outra mulher tudo de lindo, sabia? Mulher gosta de falar, gosta de dar ideia, mulher é detalhista. Chegou outra mulher e falou assim, você tem uma televisão? Sim, eu tenho uma televisão, mas, coloquei Bombril e não adiantou nada. Resposta dela, claro que não vai adiantar. Você tem que colocar uma antena em cima da casa. Tem que ser uma antena como um espinho de peixe, assim, uma antena de alumínio, e vem um fio da antena, aquele fio você bota aqui atrás da televisão, e deixa uma cordinha para você mexer com a antena na hora que precisar, bota o mais alto que você conseguir. Tem gente que já faz isso, estão dando risada aí. E assim foi. E eu coloco a antena num pau enorme em cima da casa, ligo a televisão. Muito tarde, altas horas da noite, eu vi umas imagens que eu não conseguia identificar o que era. Aí chega outra mulher e fala para mim, você tem uma televisão? Eu vi a antena em cima da sua casa. Falei, pois é, mas não adiantou nada, não pega nada. Ela falou, claro, você tem que pôr uma parabólica. Parabólica é uma com a boca virada assim para o céu, porque é satélite, é por satélite que vem. Cuiabá, lá onde faz a transmissão, 300 quilômetros daqui, você não vai conseguir com uma anteninha dessa. Comprei uma parabólica. Mas eu quero encurtar a história para você. Hoje, nós temos uma digital, nós assinamos assinaturas de TV digital, e nós podemos pregar até o Japão. Qual é a mensagem? Os sinais sempre são transmitidos. O que muda é a recepção deles. Tem gente que está andando na igreja e tem Bombril ainda na sua recepção. Tem gente que está andando no meio do povo de Deus e ainda está com antena de espinho de peixe em cima da casa. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, queridos. Deus quer nos dar uma compreensão sobrenatural do mundo espiritual. Apesar de estarmos andando em um corpo que nos encapsula e que vai voltar para o pó, nós somos um espírito. E Deus quer que espiritualmente possamos compreender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Então, olha para quem está do teu lado e fala, abre a antena da recepção. Deuteronômio 22, versículo 8. É um versículo só. Quando edificares uma casa nova, falhás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Quando edificares, quer dizer, quando você for o construtor, quando edificares uma casa nova, falhás no terraço um parapeito. Se tiver um terraço, faz uma proteção. Por quê? Para que nessa casa, não haja culpa de sangue. Se alguém, de algum modo, de qualquer modo,
cair ali. Sangue na Bíblia é morte. Deus chega para Caim e fala: onde está Abel, teu irmão? Caim responde: acaso eu sou tutor do meu irmão? Deus fala para Caim: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. É morte. A Bíblia não fala sangue quando é machucado, quando é escoriação. Derramamento de sangue na Bíblia é morte. É morte. Então, quando fizer uma casa nova, que tiver um terraço, coloque um parapeito, para evitar que ocorra uma morte por um acidente, ou por uma maldade, de qualquer modo é qualquer modo, para que não fique culpa de sangue na casa. Imagine um homem constrói uma casa, tem um terraço e ele não põe um parapeito, ele tem uma criança pequena e ele inadvertidamente deixa a criança subir e a criança sai de lá e cai e morre. Duas crianças, uma brincando com a outra, e morre. Ele não queria matar o filho. Não havia desejo no coração dele de matar o filho. Mas a casa, o imóvel, fica marcado pelo sangue. Está dizendo que é a casa que fica marcada pelo sangue. Quando edificares uma casa nova, falhais um terraço, um parapeito, para que nela, na casa, não haja culpa de sangue, se alguém, de algum modo, cair dela. Eu disse a vocês, desde o primeiro dia, que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Eu não tenho dúvida disso. Ele já falou isso comigo de uma forma muito clara e repete. Quando você veio para esse versículo, você pensa, o que tem a ver com a juíza? Tudo. Culpa é diferente de dolo. Aqui não está dito para que não haja mancha de sangue na casa. Mancha você lava com água e sabão. Mancha você joga água sanitária e tira. Não é para que não fique manchada a casa, para que não fique culpa. O que é culpa? É subjetivo, é invisível, é intangível. Eu posso olhar para você ter culpa de alguma coisa e eu não saber que você tem. Você pode não manifestar no mundo natural e a culpa está escondida, numa dimensão intangível. A casa fica marcada pelo sangue derramado. Não é no mundo visível, não é no mundo natural. Tem casa mal assombrada, pastora? Tem casa mal assombrada. Tem casa onde houve derramamento de sangue, que os espíritos imundos vão encontrar ali um ponto de contato, espíritos de morte. Por que você acha que nos rituais, encruzilhadas, cachoeiras, derramam sangue de animais? Sangue é uma moeda espiritual. Sangue é uma moeda espiritual que compra favores das trevas. O sangue de Jesus nos comprou. Nos comprou. Com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Sangue é uma moeda espiritual. E se o sangue é derramado numa casa que fica com culpa de sangue, quem vem pegar esse sangue? Quem vem beber esse sangue? Seres espirituais da maldade. Vira um ponto de contato com o império das trevas. Um link com o império das trevas. Tem casa mal assombrada, pastora? Tem. Depois eu vou te ensinar como tratar disso. Mas o que eu quero dizer para você é que, como juíza, culpa é diferente de dolo. Crimes culposos são punidos com penas mais brandas, mais leves. Crimes dolosos são punidos com penas mais duras. Por quê? Porque nos crimes culposos não tem o ato volitivo, não tem o elemento de vontade. Não havia desejo de ter o resultado. Não houve o que chamamos em direito de nexo de causalidade, praticar os meios para chegar no fim. Compra a arma, arquiteta o encontro, prepara o dia que vai eliminar outra pessoa. Decorre de fatores que não são escolhidos. Negligência, imprudência, imperícia. Foi negligente, construiu uma casa e não colocou o parapeito. Foi imprudente, deixou a criança subir lá, porta aberta, sem guardar, sem cuidar. Mas está sofrendo com o resultado. Não quis matar o filho, não houve desejo de matar. Nos crimes dolosos, há o desejo de matar, há a predisposição de eliminar, há um nexo de causalidade, há o ato volitivo, há o ato de vontade de ter o resultado. Por isso, são penas mais duras.
não leva em conta a fatalidade. Não houve fatalidade. Foi ocasional. E aí, queridos, casa na Bíblia tem 3 sentidos. Prédio, aqui está. Quando construires uma casa nova, é um prédio. Casa, família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, família. E casa, corpo. Sois casa de Deus, sois templo do Espírito Santo. Sois casa de Deus, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você vai encontrar, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, um dia uma pessoa perguntou para mim, pastora Tânia, quem suicida, quem tira a sua vida, perde a salvação? Eu disse, creio que sim. Creio que sim. Por quê? Porque está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios que o nosso corpo é templo. E lá está escrito assim. Desculpa, eu devia ter deixado marcado, mas agora que veio à memória isso aqui. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Casa de Deus. Então, casa é templo, prédio, casa é família e casa é corpo. E se um sangue derramado numa casa construção, por culpa, não por dolo, por uma fatalidade, a casa fica marcada pelo sangue, a culpa de sangue fica lá, e o ponto de contato fica lá, para que seres espirituais venham perturbar aquele lugar, espaço físico. Quantas famílias contam de casas mal assombradas? Tudo dá errado, tudo queima, tudo perde, tudo estraga. Médicos compram, às vezes, imóveis para fazer suas clínicas, e tudo dá errado ali, vai descobrir que aquilo era uma clínica de aborto do médico anterior, sangue foi derramado naquele lugar. Demora para descobrir, até queimar tudo que tem, equipamentos de última geração, infiltração nas paredes. Pessoas que têm casos de morte, suicídio nas suas casas, tem ruídos, tem barulhos, bate panela, bate porta, tudo estraga, tudo quebra. É real isso. É real isso. Isso não é história da carochinha, nem lenda. Então, se uma casa fica marcada pelo sangue, vira ponto de contato com trevas, o que você acha que acontece no corpo de uma mulher quando o sangue de um filho é derramado dentro dela, voluntariamente? Eu estou falando de aborto. Ela decide matar um filho no ventre. E eu não estou falando de aborto involuntário, decorrente de heranças espirituais, de enfermidades. Eu estou falando da vontade de eliminar uma criança. O que você acha que acontece no corpo de uma mulher? Quais são as consequências espirituais? Consequências físicas, ninguém vai nem saber, ela nem contou para ninguém que estava grávida. Escolhe eliminar aquela criança. E as consequências espirituais? São terríveis. O nosso Deus Todo-Poderoso envia filhos para a terra. É Ele que envia. Não é só para Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse, eu te conhecia, antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Não é só Jeremias que nasce com um propósito. Todos nascemos com um propósito. Todos. Você já falei isso aqui, você não tem um propósito porque nasceu. Você está cumprindo o propósito para o qual foi enviado ao mundo. João Batista nasce para anunciar a vinda do Messias, Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus, e por aí afora. E quando você elimina um filho no ventre, você elimina um projeto de Deus também. E Deus escolheu a grandeza de enviar espíritos para a terra,
pelo ventre das mulheres. O único portal legal que existe no universo para um espírito vir de Deus para a Terra é pela barriga de uma mulher. 8 bilhões estão sobre a face da Terra hoje. Todos passaram pela barriga de uma mulher. Satanás, queridos, desde os primórdios, ele tenta eliminar os filhos que Deus tem para enviar para a Terra. Você lembra a história de Faraó, mandando matar as crianças? Lembra a história de Herodes? E hoje, na atualidade, uma grande quantidade de pessoas na face da Terra levantam a bandeira do aborto, eliminar crianças no ventre. Quando você aborta um filho, você não aborta um filho, você aborta um projeto de Deus. Se a minha mãe me tivesse abortado, não teriam nascido o Leonardo e a Simone, não teriam nascido os 6 netos, os 3 bisnetos. Mais que isso, eu não estaria aqui hoje ensinando para você e para milhares de pessoas na face da Terra os mistérios que Deus tem revelado. Eliminaria pessoas e eliminaria planos de Deus. Os planos de Deus para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Você não elimina uma criança, você elimina gerações. Rebeca estava grávida de gêmeos, chega ao Senhor e fala, tem uma confusão no meu ventre, gravidez gemelar é incômoda, aperta baço, rim, fígado. Resposta de Deus para Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. Deus não fala para Rebeca, tem 2 meninos, tem Esaú e Jacó, ou tem gêmeos. Tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Toda. Porque o projeto de Deus é chamar as gerações à existência. Ele fala isso na Bíblia. Então, o aborto é derramamento de sangue de gerações. É uma festa no inferno. É uma festa o sangue derramado. Quais são as consequências espirituais do aborto? Inúmeras. Espíritos de morte têm carta branca para agir e mata o que quiser. Pode matar a própria mulher, trazendo câncer em qualquer área do corpo dela, falência renal, qualquer tipo de enfermidade que tira a qualidade de vida. Pode matar o casamento, pode matar os negócios, pode matar o ministério. Ele escolhe o que matar. O ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. E ele mata o que ele quiser, no tempo que ele quiser. Não é matemática a resposta. É imprevisível, mas ele mata. E ontem terminamos o assunto de heranças espirituais, então você deixa um legado de morte também para os descendentes. Não é só a sua enfermidade, mas crianças têm enfermidades gravíssimas por causa do derramamento de sangue dos seus pais, por homicídio ou por aborto. Aprendemos isso aqui. E tem algo muito sério que você precisa saber. Um aborto marca o território com sangue. Espíritos de morte vão beber o sangue naquele território. Então, o útero da mulher, sendo o lugar do território do derramamento de sangue, ele passa a ser habitação de demônios. E a criança gerada no ventre onde houve aborto, ela é gerada no túmulo do irmão. Ela é gerada no lugar onde o outro morreu. E aí você vai entender tantas doenças raríssimas em recém-nascidos. Você vai entender tantas coisas gravíssimas que a medicina não sabe explicar. O espiritismo vai buscar uma explicação. Na outra encarnação foi ruim, foi mal, agora nasce com essas deformidades, com essas anomalias, com essas doenças gravíssimas. Não tem outra encarnação. Tem as consequências espirituais do que aconteceu naquele ventre. Valentina, eu tenho permissão dos pais de Valentina para te contar a história dela. Eu tenho um curso presencial de cura e libertação, o Silk. Nós vamos trazer o Silk para BH, sim.
Em nome de Jesus, o ano que vem nós conseguiremos trazer. Em nome de Jesus. Há uma aula no SILC só sobre aborto. E quando houve a pandemia, eu fiz um SILC online para atender a demanda de muita gente precisando de libertação. E quando eu fiz o SILC online, eu resolvi liberar a aula 9. São 12 aulas do SILC online. Está no meu canal do YouTube, Aborto Aula 9. A Valentina nasceu, e nasceu com uma enfermidade rara, chama ictiose arlequim. A pele é toda craquelada. Prepare aí a mídia que eu vou mostrar daqui a pouco. Isso, pode deixar aí, pode deixar. A pele é toda craquelada, como um terreno rajado, como um terreno árido do Nordeste. Tem graus, a enfermidade, a dela era no mais alto nível, toda rasgada. Não há colagem do pescoço, não há colagem das mãozinhas, dos dedinhos, tudo é aberto. E agora? Agora tem que envolver num plástico, porque a contaminação, mesmo no hospital, é possível. E não é só envolver no plástico, tem que, de 2 em 2 horas, desenrolar o plástico e fazer um esfregaço com um produto equivalente a um cloro para matar as bactérias que entraram. Porque, senão, ela vai ter uma infecção hospitalar enorme. E aí, tem condição dessa criança viver? Não. Os médicos chamam os pais e dizem, olha, ela não vai suportar. Mesmo a gente aplicando anestésico, antes de fazer o esfregaço, mas a dor é profunda. E ela é uma recém-nascida. E Valentina vai para a UTI neonatal. E os pais esperando o dia da morte. Os médicos disseram, olha, não passa de dias. Pode botar o vídeo sem som. No vídeo você vai ver o pescocinho dela. No vídeo aparece. Rasgado o pescoço. Não é colado. As mãozinhas têm que ficar guardadas, porque é toda rasgada. Nesse ponto, uma amiga da mãe da Valentina escuta o vídeo Aborto Aula 9 e liga para a mãe da Valentina e fala, olha, amiga, eu escutei um vídeo que justifica uma enfermidade dessa natureza num recém-nascido. Vai escutar o vídeo. Foram escutar o vídeo. E o vídeo fala dessa consequência espiritual do aborto. Criança gerada no ventre onde houve aborto pode ter uma doença rara, que a medicina não sabe tratar. Pois eles tinham feito abortos. Ela, o marido, com uma outra mulher, os pais dela, os pais dele, todo mundo tinha um histórico de derramamento de sangue de inocentes. Com amantes, com namorados, eles próprios. Eles ficaram impactados. No mesmo dia, ela reuniu a família na casa dela. Fizeram uma reunião de choro, de arrependimento, porque no vídeo ensina que tem que se arrepender. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado, a graça de Deus é maior do que o pecado. E Deus operou o milagre e Valentina começou a melhorar. Eu vou mostrar para você a Valentina 2 meses depois. Pode mostrar a fotinha dela. E eu vou mostrar a vocês Valentina com 6 meses de idade. Os médicos não sabem explicar. Pode tirar. Os médicos não sabem explicar. Os médicos levaram para os congressos deles. Não tem como explicar, porque é um milagre. Porque Deus limpou a história da Valentina. O aborto traz destruição de famílias. O aborto traz esterilidade. Muitas mulheres que praticam aborto na juventude, depois casam, querem ter filhos e não conseguem ter mais. Traz morte de negócios, morte de ministérios, morte de sonhos, morte de projetos. E tem mais uma consequência espiritual do aborto. Para os homens tem uma consequência adicional. Porque a maioria dos abortos, ela é morte de primogênito.
é na juventude, inconsequente ao primeiro filho, às vezes até com a conivência da mãe do moço. O moço vai namorar, não tem idade para casar, é um menino ainda, engravida a namorada, chega para a mamãe e fala, e agora? Não menstruou. A mãe fala, tem um chazinho, tem um remedinho, vamos dar uma injeção. Tem um remedinho chamado Citotec, tem uma pílulazinha. E a própria avó ensina o filho a matar o neto. Geralmente os primogênitos, juventude inconsequente, irresponsável. E aí, sabe como que a Bíblia chama primogênito? Em 3 lugares da palavra de Deus, a Bíblia chama primogênito de primícia da virilidade. No Salmo 78, quando fala da morte dos primogênitos no Egito, versículo 51, feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã. Primícia da virilidade, primeiro fruto da virilidade, primeiro fruto de um homem é o primogênito. E aí você vai para o Salmo 105, versículo 36, repete isso. Chama o primeiro filho de primícia do vigor. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra e as primícias do seu vigor. Quando Deus mata os primogênitos do Egito, chama primogênito de primícia do vigor, primícia da virilidade. Para que você não tenha dúvida, tem 3 vezes na Bíblia chamando o primogênito de primícia de virilidade. Quando Jacó vai chamar os 12 filhos para abençoar, ele diz o seguinte, em Gênesis 49, ajuntai-vos, versículo 2, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai, Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor. Então, tem 3 versículos bíblicos que chamam primogênito de primícia da virilidade. E quando um homem concorda para não ter a responsabilidade de assumir um filho que gerou, que o aborto aconteça, ele está entregando para a morte a primícia da sua virilidade, a primícia da sua masculinidade. E aí você vai entender por que tantos homens estão impotentes na terra. Porque tantos homens jovens precisando de uma pílulazinha azul e depois não funcionam mais. Queridos, eu não estou falando para você de lenda. Eu estou falando do que, pela prática, Deus tem nos ensinado. Homens chegam impotentes no Chilque e saem de lá funcionando. Vão com a esposa e as próprias esposas testemunham que, a partir do momento da oração, da confissão do pecado, do arrependimento, Deus restaura, restabelece a saúde. Pastor, eu nunca fiz aborto. Eu sempre fui avessa a aborto, eu não aprovo, não apoio. Mas tem uma história na minha vida. Eu acompanhei a minha irmã que foi fazer aborto. A minha irmã era muito jovem, envolveu-se com um homem casado, e ninguém conseguiu demovê-la da ideia de matar a criança. E eu fiquei muito preocupada ela ir sozinha no dia que foi fazer o aborto, porque demorou para contar, tinha expectativa que o homem deixasse a família, fosse viver com ela, então já não adiantava mais remedinho, ela teve que ir para uma clínica para fazer uma curetagem mesmo, arrancar de lá a criança. E eu fiquei com medo dela ter hemorragia, fiquei com medo dela passar mal, e eu acompanhei a minha irmã, e só isso que eu me lembro, mas eu nem entrei na sala, eu não quis participar da atrocidade que ela estava fazendo. Tem responsabilidade para mim? Igual. Igual, porque houve cumplicidade no pecado. Eu digo que o mundo espiritual é legal. Existe cumplicidade de crime, existe cumplicidade de pecado também. Apocalipse 18, versículo 4, quando fala da queda da Babilônia. Babilônia é o conjunto de trevas.
de feitiçaria, de idolatria, de promiscuidade, de tudo que é de trevas no mundo, é chamado da Grande Babilônia. Em Apocalipse 18, não é a Babilônia física de Nabucodonosor, é a Babilônia espiritual que Deus fala que vai cair. E quando está escrito no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, povo meu, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, e nem participantes dos seus flagelos. Cúmplice de pecado tem participação na pena. Cúmplice do crime tem participação no julgamento. Existe cumplicidade de pecado. Mas, pastora, era minha irmã. Eu ia deixar minha irmã ir sozinha? Então, vamos lá, eu quero fazer um exercício de imaginação com você. Sabe aquela criança apresentada no altar, recém-nascida, lindinha, que todo mundo acha, oh, cor de rosinha. 2 meses, está lá no altar, 1 mês. A mãe leva para a igreja e apresenta o bebê com 1 mês. Os pastores aqui são avós recentes. Vai trazer a criança no altar, vai apresentar, tudo de lindo. Oh, todo mundo vai achar lindo. Retrocede 9 meses no tempo. Aonde estava aquela criança que agora está linda no altar? Onde ela estava 9 meses depois? Antes. No ventre da mãe. Uma gravidez dura 9 meses. Então, 9 meses atrás, era uma gravidez de 1 mês. Se essa mãe, com a criança de 1 ano de idade, de 1 mês de idade, chegar para você e disser, eu não quero mais essa criança, eu quero matá-la. E eu vou levar num lugar para alguém fazer isso. Você me acompanha para eu ir matar minha criança lá? Fica na sala de espera, você não precisa entrar na sala onde eu vou matá-la. Não é a mesma coisa, pastor? É a mesma coisa. É a mesma criança. Ela ainda não está completa para sair, mas ela é uma pessoa perfeitamente planejada por Deus para ser completa. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. Eu já sabia todos os meus dias, Davi fala. Pastora, eu nunca acompanhei ninguém. Eu emprestei dinheiro. A minha irmã iria para uma clínica de última categoria. Certamente havia risco de infecção. Eu tinha medo de ser alguém sem qualquer sepsia fazer o toque na minha irmã. E aí eu dei dinheiro para ela ir para uma boa clínica. Não fui com ela, mas dei o dinheiro. Tem responsabilidade com isso? Igual. Você financiou a morte. Vamos imaginar que seja a mesma criança de 1 mês, bonitinha, apresentada no altar. E a sua irmã chega e fala, olha, eu só tenho dinheiro para levar num lugar onde ela vai ser apedrejada. Mas se você me arrumar um dinheiro bom, eu vou levá-la numa clínica que o médico vai dar uma anestesia, vai aplicar uma injeção, vai fazer o coraçãozinho dela parar primeiro, depois vai aspergir, ou aspergir não é aspirar, vai tirá-la de dentro do meu ventre. Você me empresta dinheiro? Você acha que não há responsabilidade? Igual. Pagou a morte, financiou a morte. No final, vamos fazer a oferta de remissão. Dinheiro que foi usado para pagar morte, esse dinheiro está marcado pela morte. Esse dinheiro tem como dividendo morte. Juro e correção monetária, perdas. Porque foi usado para pagar morte. Pastora, eu não financiei, eu não acompanhei, eu ouvi uma história de aborto. Eu tinha uma colega de trabalho que mexeu-se em coisas erradas, envolveu-se com o nosso chefe, eu sabia, saíam, demoravam, saíam juntos para almoçar, e quando chegava, ela com aquela cara de quem tinha feito coisa errada, e ela engravidou. E ela acreditou que o nosso chefe ia ficar com ela, ia largar da esposa, e não aconteceu, era uma aventura para ele. E eu vi o que aconteceu todo o tempo, não me meti, não falei nada. Eu escutei ela falar ao telefone do meu lado, com a outra pessoa, fazendo perguntas a respeito de clínica de aborto. Eu vi ela ligar para a clínica, eu vi ela marcar a hora. Ela falou para mim que não ia trabalhar naquele dia, que eu ia ficar sozinha no trabalho de recepção. Eu sabia tudo, pastor. Eu sabia que ela estava fazendo todo o planejamento para terminar no aborto.
E eu fiquei calado, eu não falei nada, eu não me meti. Eu fiz cara de paisagem. Tem alguma consequência para mim? Igual. Igualzinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que você é atalaia. Se você sabe que vai causar a morte, e você silencia, o sangue vai ser requerido da tua mão. Agora, se você fala e a pessoa não escuta, o sangue vai ser requerido só da mão dela. Isso está escrito na Bíblia. A responsabilidade de falar para impedir a morte é nossa. Mas não vai adiantar, pastora, não importa, você faz a sua parte. Vai dizer, não faça isso. Não mate essa criança. Deixa nascer. Até dê para doação. Dê para os seus pais criarem, mas não mate essa criança. Pastora, e em caso de estupro? A lei permite? Permite. Sim, a lei permite. Salmo 90. Perdão, 94, versículo 20. Pode acaso associar-te contigo o trono da iniquidade que foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Pode fazer o mal tendo uma lei por pretexto? Pode fazer o que diz Deus para não fazer? Não matarás? Tendo uma lei por pretexto? Não. A lei vai te fazer pecar legalmente. Mas a lei maior de Deus, 10 mandamentos, não vão te absolver. Anote esse nome, José Alves. José Alves é um pastor em Cachoeira de Itapemirim, Ministério Hebron, homem de Deus, já fez o SILC, homem amado pela congregação, como o pastor Sócine é amado aqui por vocês, profeta. Sabe qual é a história dele? A mamãezinha dele tinha 13 anos e foi estuprada por vários homens. E ela quase morreu, foi parar em hospital. E resultou numa gravidez. E a família conseguiu a autorização legal para abortar. Tudo programado. O aborto seria amanhã, 8 horas da manhã, porque já estava grande, ia ter que fazer microcesárea. Ela era gordinha, fofinha, todo mundo achou que era engordada, mas ela já estava gestando há alguns meses. E aí a vovó dorme na casa, com a desculpa de dar apoio no dia seguinte para a família que vai levar a menina para abortar. Mas não foi essa a intenção da avó. Ela dorme na casa para ela sequestrar a menina. Amanhece o dia, não tem nem a menina e nem a vovó dentro de casa. A vovó raptou a neta e sumiu no mundo. Ninguém encontrou. Depois que nasce José Alves, já tinha 3 meses de idade, a vovó volta com a menina e com o José Alves. E fala para os pais da menina, está aqui, quer matar, mata agora, pode matar. Não tem justificativa para matar uma criança. Pastora, recentemente, uma discussão no mundo todo sobre isso. Aqui no Brasil, a menina foi abusada sexualmente pelo padrasto, e aí, grávida, e agora, vamos lá, deixaram a menina abortar. 6 meses de gravidez, a criança já vive fora do ventre. Ela já vive numa UTI neonatal, ela vai sobreviver, mas vão matar a criança. Espera aí. O abusador é que talvez merecesse pena de morte e não a criança. É um absurdo alguém apoiar isso. É um absurdo as mulheres feministas defendendo o direito ao próprio corpo. Você tem direito ao próprio corpo, sim. Faça toda a prevenção de gravidez. Não deixe engravidar, mas depois que você gerar é outro corpo. Eu tenho direito
de escolher ser mãe ou não tenho direito. Eu preciso dizer uma coisa para você: o direito fundamental é o direito à vida. Se você não nasce, você não tem mais direito nenhum, nem sobre o próprio corpo. Não tem direito a ter direito. O direito fundamental é o direito à vida. Todos os outros direitos decorrem da vida. Não tem nenhuma resposta que nos autorize a receber como válido matar uma criança no ventre. Nenhuma. Deus envia, tem um propósito. E a herança do Senhor, o fruto do ventre, é um galardão. É um tesouro de Deus. Existem métodos. Primeiro, deixa eu te mostrar um aborto. Aquele vídeo do aborto na mão, mostra lá. Talvez você fique muito constrangido. Isso aí foi uma enfermeira numa clínica de aborto que pegou no cesto de lixo e viu que ainda estava se mexendo e fez esse vídeo aí. Existem métodos que são abortivos e que diz que são contraceptivos, mas são abortivos também. A pílula do dia seguinte é abortiva. A pílula do dia seguinte tem um protocolo do Ministério da Saúde que, se chega alguém abusado sexualmente, estuprado, dê logo de imediato a pílula do dia seguinte, porque se engravidou já elimina a possibilidade de prosseguir a gravidez. É abortiva. É o dia seguinte para isso. Se você for entrar em blog de mulheres que defendem o aborto, elas falam isso. O povo de Deus não sabe, mas o mundo sabe. O DIU é abortivo. O DIU é um objeto introduzido dentro do corpo da mulher. O primeiro DIU criado foi o DIU de cobre, chamava Paragard. Quando o DIU de cobre foi criado nos Estados Unidos, a mulher tinha que assinar um documento de 11 páginas, dizendo que ela sabia que corria o risco de, se engravidar, abortar. Que o DIU tinha essa finalidade. E eu cantava os 4 cantos da terra, o DIU de cobre abortivo, porque eu falo há muitos anos sobre isso. Muitos anos. O DIU de cobre abortivo, o DIU de cobre abortivo. Aí alguém fala, mas criaram o DIU de Mirena, agora tem o de Cayena, é mais novo ainda. E o DIU de Mirena não é abortivo. O DIU de Mirena, ele cria um ambiente químico no endométrio é a parte interna do útero, e dificulta a passagem dos espermatozoides, elimina os espermatozoides. Você está vendo lá um aparelho reprodutor feminino. Você está vendo um DIU lá, dentro daquele útero. E a concepção, a formação do novo ser, ela ocorre na parte final da trompa. Você está vendo um útero, está vendo 2 canos, são 2 trompas, ou tubo uterina. Na ponta da trompa tem os ovários. O ovário libera o óvulo, e se essa mulher está em período fértil, teve relação sexual, houve a introdução do sêmen nela, e o sêmen caminha por todo o colo do útero e caminha por todo o interior do útero, junto com o espermatozoide, passa a primeira parte da trompa, passa a segunda parte da trompa, e na terceira parte da trompa, que é o terço distal, a parte distante, é que encontra óvulo e espermatozoide. Então, a fecundação se dá lá na ponta da trompa, junto com o ovário. O ovário libera o óvulo, é uma célula microscópica, invisível. O espermatozoide é uma célula invisível, microscópica. São gametas, gameta masculino, gameta feminino. E, quando eles se juntam, vira o ovo ou zigoto. E esse ovo tem toda a cadeia genética do pai e toda a cadeia genética da mãe. Pelo espermatozoide, a cadeia genética do pai, pelo óvulo, a cadeia genética da mãe. E agora, um ovo que é metade do pai, metade da mãe, começa a se multiplicar. Uma célula vira 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí afora. E aí vai caminhando na trompa.
A trompa tem um movimento ciliar que vai empurrando para chegar no útero, no endométrio, na parte interna do útero, lá onde você está vendo o DIU. Enquanto essa menina está ovulando, o útero se prepara para receber a criança. A parede interna do útero fica vascularizada, fica fofinha. É um ninho. Deus faz um ninho dentro do útero todo mês para receber uma criança. Tanto é um ninho que a colagem daquele embrião no útero chama nidação. É o aninhamento. Não havendo gravidez, esse ninho desce em forma de menstruação. A menstruação é o ninho velho que não foi usado. E o mês que vem Deus faz novo ninho. Então, vamos lá, a gravidez ocorre lá na ponta da trompa, próxima do ovário, e a criança já está formada com toda a sua identidade genética. Naquele momento, eu creio que Deus envia a alma e o espírito. Só tem corpinho, não tem alminha nem espiritinho. Por isso que Esaú e Jacó estavam brigando dentro do ventre da mãe, porque tem alma pronta. Por isso que João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, quando Maria foi visitá-la, já com o Messias no ventre. Não tem alminha e nem espiritinho. Tem só corpinho. Naquele momento começa a vida. Naquele momento começa o dom de Deus. A vida é dom de Deus. E aí esse óvulo e esse espermatozoide, que já não tem mais identidade, agora é ovozigoto, e vira um embrião quando começa a se multiplicar, vai descendo pela trompa, vai descendo pela trompa, e quando chega no útero encontra um objeto de morte. E a mulher nem sabe que engravidou. Ela menstrua. Porque é tão pequeno aquele ser que está ali. 15 dias. Mas ele está ali. Uma mulher pode ter um DIU dentro dela e ter vários abortos sem saber que teve. Inúmeros. E as consequências são iguais? São. É morte no ventre. Mas ela não sabe, pastora. É verdade, só que leis espirituais funcionam para quem sabe e para quem não sabe. Meu povo perece por falta de conhecimento. Leis da física, lei da eletricidade. A criança não sabe que vai levar choque se enfiar o dedo na tomada, mas se enfiar vai levar choque. Ela não precisa saber de leis. A lei é aplicável, independente de saber ou não. Aí, o DIU de Caiena, então, não, o DIU de Mirena, então, não é um DIU de cobre, não mata a criança, porque o espermatozoide não encontrou com o óvulo, e se não encontrou com o óvulo, não começou a vida, e se não começou a vida, não tem morte. Então, o DIU de Mirena não é abortivo. Inventaram um DIU que impede o espermatozoide de subir. Eu pregava isso. Até que um dia, eu fui para uma conferência em Boston, e lá na pontinha, uma mulher levanta a mão e fala, pastora, eu posso explicar para a senhora como que funciona o DIU de Mirena. Se identifica, é bioquímica, trabalha no laboratório que patenteou o DIU de Mirena lá, sabe tudo sobre o DIU de Mirena. E ela fala, pastora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. 90% dos espermatozoides morrem na passagem pelo colo do útero, pelo ambiente que foi criado ali. Mas, em torno de 10% ultrapassa. Quando ela disse isso, me veio à memória, anos atrás, eu fui ver um circo de horrores. Na cidade de Recife, tem uma médica chamada Eliane Ventura, que trabalha com crianças vítimas do Citotec. Citotec é um remédio para abortar. E que as crianças não morreram, apesar das mães usarem o Citotec. Mas elas nascem deformadas. Algumas com doenças mentais gravíssimas. Eu me lembro de uma criança que gritava sem parar, ela tinha que ficar amarrada, e balançava a cabeça e gritava, gritava, gritava o tempo todo. E eu pensei, se 10% pode passar, pode gerar criança. E se pode gerar criança, então como nascem as crianças desses 10%?
E eu perguntei para essa moça, vocês fazem uma pesquisa de campo para saber o efeito disso nesses 10%? Ela falou, não, pastora, porque se não morre o espermatozoide na ida, na volta ocorre o aborto. Morre na volta. Por quê? 10% é abortivo? Se eu pegar esse copo de água de coco e colocar 10% de cianureto, ele é venenoso. 10%, 1%, 2% é morte. É morte. Uma polêmica a respeito do DIU. Vários médicos que fizeram SILC, questionaram, outros concordaram, mas Deus é tão lindo, Deus fez cair na minha mão um DIU de Mirena, caixa comprada na farmácia, a mulher comprou para usar. Quando ela foi para o SILC, ela estava com data marcada para colocar o DIU, não colocou, entendeu, me mandou de presente o DIU. Uma caixa desse tamanho. Eu fui ler a bula. Na bula do DIU de Mirena, está escrito com todas as letras. Alguns dos efeitos colaterais. Não há a formação do endométrio necessária para anidação. Não está escrito isso, mas está escrito que não há espessamento no colo do útero para fixação do embrião. Está escrito que aumenta de 1 para 1000 o índice de gravidez tubária. O que é gravidez tubária? É o óvulo fecundado pelo espermatozoide que vai caminhando para o interior do útero e engancha na trompa. Não ultrapassa, e na gravidez tubária o médico tem que matar a criança. Tem que abrir o ventre da mulher e tirar a criança. Está escrito que também pode gerar aborto. Está escrito aborto com todas as letras na bula. E eu tenho em casa essa bula. E qualquer um que abrir no Google vai encontrar. Então, o DIU é abortivo, sim. E milhares de mulheres estão abortando no mundo sem saber. E as consequências são iguais. Iguaizinhas. E agora, pastora? O que fazer? Arrepender. Arrepender. A palavra de Deus mostra uma grande misericórdia de Deus, uma grande misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã. Mas é preciso haver arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. No remorso, a gente está preocupado com a reputação, com as outras pessoas, com as consequências espirituais que vamos ter. Tem mulher morrendo de falência renal por causa disso. Tem mulher que tem diabetes de alto nível por causa disso. E homens também. Porque se eles concordam, eles têm as mesmas consequências. Se eles não souberam, não têm. Mas se eles souberam e apoiaram, eles têm as mesmas consequências. Enfermidades graves, muitas. É uma pena que eu esqueci de pedir para a pastora Daniele botar o índice do Ministério da Saúde, para você ver que, da online on time, tudo o que acontece nos hospitais, a cada segundo tem um aborto sendo feito, a cada segundo tem um aborto sendo feito, a cada segundo tem um aborto sendo feito, a cada segundo tem um aborto sendo feito. Enquanto nós estamos conversando aqui, muitos abortos foram feitos com autorização legal. Até os 3 meses, pastora, não tem vida. Até os 3 meses não estão definidos os sistemas físicos, digestivo, circulatório, respiratório. A mesma turma de médicos que dizem que não tem vida até os 3 meses, trabalham fazendo fertilização in vitro e cobram uma fortuna, porque sabe que a vida começa a hora que junta óvulo e espermatozoide. Essa hora começa a vida. É uma hipocrisia. A igreja não pode calar a boca, queridos. A igreja não pode ficar calada. Não apenas para libertar vidas, mas para mudar a cultura de uma nação em que a morte é permitida, a morte de inocentes, sangue derramado. Você sabe por que o Japão é o país que tem mais suicídio no mundo? Porque lá o aborto é permitido até o 9º mês de gravidez. É.
Primeira consulta, o médico pergunta, você quer gestar ou quer abortar? Eu quero gestar. Segunda consulta, quer gestar ou quer abortar? Terceiro, 9º mês, você quer gestar ou quer abortar? Se ela quiser abortar, com 9 meses ela pode abortar. Suicídio em famílias decorrem de abortos. A depressão, queridos, mal do século. A depressão é mal do século. A depressão pode ser uma causa física, sim, hormônio. Uma deficiência hormonal de hormônios que dão bem-estar no cérebro, alegria, prazer, serotonina, dopamina. Mas a depressão pode ser uma tristeza profunda, reativa. Nós temos uma capacidade de resiliência, de vai e volta, sofre, mas se levanta, perde um filho, eu enterrei um filho, é terrível, é doloroso, eu contei para você aqui, mas passou. Agora, obrigada. Agora, se você não volta, e a tristeza permanece por muito tempo, você pode entrar em depressão. É preciso ajudar essa pessoa. É preciso trazer a memória que dá esperança. Elias teve depressão profunda. Entrou embaixo de um zinco e pediu a morte. Porque sofreu muito. 3 anos e meio de sofrimento, perseguição, foragido, sendo alimentado de formas terríveis. Mas não suicidou. A depressão que leva ao suicídio é por espíritos de morte. É porque houve aborto. Famílias derramam sangue, seja por homicídio ou por aborto. Uma das consequências espirituais é espírito de morte que leva ao suicídio. Os sintomas são iguaizinhos. Sintoma de depressão química, sintoma de depressão emocional e depressão espiritual são iguais. Tristeza, abatimento, incapacidade de se levantar, perdeu o gosto pela vida, não tem ânimo para nada. Ocorre que nas 2 primeiras hipóteses a pessoa pede a morte para Deus. Deus me leva, que eu não aguento mais. Na terceira hipótese, ela se mata. Porque tem um espírito imundo que fica se mate. Lógico que está todo mundo querendo saber o que é esse papelzinho. E fez você muito bem, meu querido. Eu ia falar no final, viu? Mas vamos antecipar. Você antecipou. Glória a Deus significa preocupação com a situação. Ele perguntou, e a vasectomia, pastora? Todo método contraceptivo que impede o encontro do óvulo com o espermatozoide não é abortivo. Porque a vida começa no encontro. A vasectomia impede que o espermatozoide chegue ao encontro com o óvulo. Corta o canal onde o espermatozoide é jogado no esperma, no sêmen. O sêmen é a mistura do espermatozoide e o líquido seminal. Então, se impede que o espermatozoide vá ao sêmen, ao líquido seminal. Não tem espermatozoide no relacionamento sexual. Não tem espermatozoide, não tem encontro com o óvulo. Mesma coisa laqueadura de trompas. Cortou a trompa, o caninho da mulher, que vai fazer o encontro dele com o óvulo lá na ponta, não tem problema. Todo método contraceptivo que impede o encontro, não tem problema. Então, homens, eu vou aproveitar a coragem desse moço que veio trazer o papel, que se levanta, que se identifica. Homens, façam vasectomia se vocês não querem mais. Livre a sua mulher de ter que tomar pílula, engordar, ter alteração hormonal. Livre a tua mulher de ter que fazer ela uma cirurgia. A vasectomia é tão simples hoje, é um procedimento dentro do consultório médico, igual tirar um dente. E melhor ainda, hoje ela pode ser reversível. Pode, depois, lá na frente, se quiser um filho, fazer a reversibilidade. Então, homens, não pensem 2 vezes. Não coloquem em risco a vida da sua esposa. Agora, os filhos, queridos, são herança do Senhor, lembra disso. Eu vou dar um desafio para você.
Pastor, vivemos tempos modernos, não podemos ter muitos filhos. É mesmo. Lembra que eu falei para você ontem, no dia que eu falei sobre a nossa história, que a mãe do Otto teve 10 filhos e ainda pegou mais 4 para criar? A boa notícia que eu tenho para te dar, dos 10 filhos, ele é o melhor. E ele é o nono. Olha só, quem sabe o teu nono vai ser o melhor, hein? É só para descontrair, porque eu estou vendo muita gente tensa aqui. Mas se os filhos são herança do Senhor, escolhe quantas heranças você quer ter. A Bíblia fala, feliz o homem que enche deles a aljava. É como flecha na aljava do guerreiro. É como flecha na aljava do guerreiro, não é? Então, essa modernidade, não querer filhos, você precisa olhar para o que a palavra diz a respeito disso. Mas eu não vim falar sobre você ter filhos, eu vim falar sobre aborto. E vou terminar por aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque ainda vou fazer a oferta de remissão aqui. A nossa oração vai ser como ontem. Em parte, como ontem. Primeiro eu vou fazer uma oração de cobertura, pedindo que Deus guarde nossa casa, nossa família, tudo que leva o nosso nome, o nosso sangue, porque tudo está atacado por espírito de morte. Se nós tivermos alguma participação no derramamento de sangue inocente. Imagine Deus chegando para uma mulher que praticou aborto. Eu estou falando de aborto voluntário, não é involuntário. É a vontade de matar a criança. Chega para essa mulher e fala, cadê o filho que eu te mandei? Cadê a herança que eu mandei para você? E ela fala, eu tirei. Ele falou o que para Caim? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Ele falaria para essa mulher, és agora, pois, maldita por sobre a terra, porque do teu ventre, o sangue do teu filho clama a mim. Queridos, vocês não têm ideia da dimensão do que é isso no mundo espiritual. Então, tratar desse assunto coletivamente pode ser constrangedor. Mas Deus mostrou para mim que eu não tenho tempo a perder. Quando que você vai poder ter um atendimento individual sobre isso? O nosso pecado está publicado no mundo espiritual. Deus e o diabo sabem dele. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o diabo não é, mas no mundo espiritual não existe tempo nem espaço, isso é lei da física. Tudo é aqui agora. O inimigo das nossas almas sabe. E é ele que vem invocar diante de Deus o direito de tocar no nosso corpo e trazer a enfermidade. E trazer a morte prematura do filho. E trazer a doença. Então, não há motivo para você sair desse lugar sem resolver isso aqui. Não se preocupe com quem está do teu lado, não se preocupe com reputação, não. A tua libertação é a libertação da tua descendência. Família, é família essa conferência. A tua oração hoje pode livrar um filho da morte amanhã. Pode livrar um neto da morte amanhã. Então, não é importante a sua reputação, é importante você ficar livre dessas amarras no mundo espiritual. E não adianta eu falar, sai demônio. Se a procuração foi dada a ele, está aí ainda. Se ele tem legalidade para agir. A porta foi aberta, precisa ser fechada. Então, eu vou fazer uma oração de cobertura e depois eu vou convidar você a ficar de pé. Se em uma das hipóteses que eu coloquei aqui, você se viu nela. Praticou aborto, acompanhou alguém que praticou, financiou, não desaconselhou alguém de fazer. Enfim, pílula do dia seguinte, DIU. Se você se vê numa dessas hipóteses, eu vou dizer uma coisa, você não perca tempo.
Porque você não vai poder sair por aquela porta ignorante mais a respeito disso. Nem vai poder dizer, Deus, eu não sabia, ninguém me ensinou. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Então, depois que eu fizer a oração de cobertura, você vai ficar em pé, diferente de ontem. Ontem você ficou sentado e o conselho é que levantasse a mão se precisasse de ajuda para continuar confessando o pecado geracional. Mas hoje, você ficar em pé vai significar um ato de humilhação diante de Deus. É uma confissão pública que você está fazendo, não só para homens, ninguém precisa olhar para você. Mas nuvens de testemunhas espirituais, anjos e demônios, vão ver o seu posicionamento de se levantar, reconhecendo o pecado e entregando diante de Deus esse sangue derramado. E depois de tudo, eu vou fazer uma oração de concordância. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, confiadamente, Pai, eu chego ao trono da Tua graça e pela Tua misericórdia, tudo isso nos é revelado, tudo isso nos é ensinado, Pai, tudo isso tem sido dado para a igreja, Pai, para trazer a cura e a libertação do Teu povo, e me alegro, Senhor, de nesta noite, mais uma vez, estar ensinando ao Teu povo, estar orando com o Teu povo, fechando portas espirituais que foram abertas com um derramamento de sangue, Pai. Senhor, livra o Teu povo da morte, livra o Teu povo das consequências danosas desse pecado. Nós vamos juntos, Pai, chegar ao Teu trono da graça para se humilhar, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, confessar, se arrepender. O Senhor sara a terra, Pai. E nós vamos fazer isso, por isso te pedimos, Pai, uma cobertura especial. Dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, Pai. Tudo que leva nosso nome, nosso sangue, tudo que é amado por nós, esconde no Teu esconderijo, Pai. Não deixe o inimigo tocar em nossos queridos, nossa parentela, Pai. Esconde tudo que temos, porque tudo vem do Senhor, Pai. Não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. Tudo. Até os animaizinhos que temos, Pai, até os nossos animais, o Senhor nos deu. Seja tudo coberto, escondido, que o inimigo não tenha poder de tocar, Pai. Seja invisível, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado. Chegue naquilo que amamos e naqueles a quem amamos, Pai. Nos rebanhos, Pai, que tem os pastores aqui, nos discípulos que eles têm, guarda todo mundo, Pai. E recebe no trono da Tua graça, Pai, o nosso arrependimento e a nossa confissão. Em nome de Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só o arrependimento valida a confissão. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento, não adianta. Então, aqueles que se arrependeram, pelo que ouviram aqui, e que se veem numa dessas situações, de praticar, de financiar, de ajudar, de acompanhar, de não desaconselhar, e usar métodos contraceptivos abortivos, fiquem em pé. Isso. Pastor, eu estou aqui com a minha mãe vai ver que eu fiquei em pé, e depois ela vai querer saber por que eu fiquei em pé. Não importa, briga, quebra o pau, mas fica livre do cão. É. Pastor, eu vou ficar em pé, meu marido não sabe agora, ele vai saber, vai brigar, mas vai ficar livre do cão, depois vai ficar bem. Não importa a sua reputação, importa a sua libertação. Diga em alto e bom som, a palavra precisa ser dita. Pastor e pastora, vem aqui à frente, porque se alguém precisar de ajuda, vai levantar a mão. Só eles, só os pastores, porque nessa situação não é muita gente que precisa de ajuda. Fica de olho, só se chamar. Alto e bom som. É pela palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual. Crer com o coração e confessar com os lábios. A palavra precisa ser dita. Ela precisa ser ouvida no mundo espiritual. Se você crê e disser, assim será.
Diga, Senhor meu Deus e meu Pai, eu entendi pela palavra ensinada que no tempo da minha ignorância eu fiz o que era mal perante o Senhor. Eu contribuí, eu pratiquei, eu ajudei. De alguma maneira eu silenciei. Quando uma criança foi eliminada desse mundo. A morte de um inocente teve a minha participação, a minha ação, a minha cumplicidade. Reconheço que o sangue dessa criança clama diante do Senhor e contra mim tem uma anotação no inferno. Mas eu me arrependo. E eu sei que a tua palavra diz que o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Que o teu perdão é liberado. Receba o teu perdão. E peço ao Senhor que recolha esse sangue derramado. Cancele o escrito da dívida que pesa contra mim por causa do sangue derramado. E derrama sobre mim o sangue do Cordeiro, purificando-me, purificando as minhas entranhas e a minha descendência, para que esse sangue derramado não seja mais cobrado de mim. Diga, eu recebo o teu perdão, tomo posse da tua graça e faço um compromisso de abrir a minha boca para denunciar esse pecado aonde eu puder. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, a palavra tem me assegurado e eu tenho vivido isso, Pai, que a concordância da igreja na terra leva para o céu, Pai, aquilo que é feito aqui em reunião. Onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, o Senhor aí estaria, e que havendo concordância na terra, haveria no céu. Também a tua palavra diz, Pai, que a tua igreja tem a chave do reino dos céus, que pode ligar e desligar. E com essa chave eu desligo a vida espiritual dessas pessoas, de toda ligação à vida com o império das trevas, por causa do sangue inocente derramado. Desligo agora, pedindo ao Senhor que cancele o escrito dessa dívida e ligo ao reino da tua luz, Pai, onde a promessa é de vida abundante, de descendência saudável, de tomar nos braços os filhos e os filhos dos filhos, Pai, e ter longevidade na terra. Em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo e ordeno, saia das famílias. Espíritos de morte, saia das famílias. Em nome de Jesus. Recolha as enfermidades todas e vá embora, pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu abençoo a família aqui representada. Todos eles, Pai. Declarando bênçãos sobre a descendência deles. Declarando que em todo o tempo, por onde andarem, tudo o que fizerem, Pai, a boa mão do Senhor será sobre eles, Pai. Espíritos de morte, de roubo, de destruição, perdem hoje a legalidade para agir, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.